Oi, estamos em mais uma aula online. Eu estou utilizando a forma de vídeo para tentar me aproximar mais de vocês, para que a linguagem que eu utilize seja a mesma da sala de aula, numa tentativa de fazer mesmo essa aproximação. E o nosso assunto hoje, oitavo ano, falando sobre linguagem. Então, o que é a linguagem? A linguagem é essa forma de comunicação que eu estou utilizando com vocês. Nesse momento eu estou utilizando a linguagem, no caso, falada. Também estou utilizando a linguagem escrita, né? Aqui. No entanto, o que nós podemos estar abordando hoje aqui sobre esse nosso assunto linguagem é sobre essa variedade que o Brasil tem de diferentes maneiras de falar. Uma dessas diferentes maneiras de falar é o que o livro de vocês trazem com relação a esse assunto aqui chamado gírias. Então, o que são gírias? Professor, e o que é gíria? Bom, a maioria de vocês, a maioria de nós, usamos as gírias diariamente, né? Tá ligado, mano? E aí, então, isso daí que vocês falam, que vocês escutam, que vocês interagem entre os amigos ou na família, são gírias. Mas aí a gente trouxe aqui dois conceitos de gírias. Então, gíria é a palavra ou expressão de caráter informal, usada em diálogos no cotidiano, cujo uso não se aplica à norma culta da língua portuguesa. Ou seja, eu preciso escrever um texto. Quando eu vou escrever esse texto, eu não vou fazer uso da gíria, desde que o texto não seja com referência à gíria. É uma linguagem informal. Por isso que nós vamos diminuir o uso dessa linguagem informal dentro dos nossos textos. Às vezes vocês estão fazendo uma produção textual e dizem assim, e aí, ali. Então, essas formas são formas informais e nós vamos ter que trabalhar essa questão das gírias, mas principalmente na fala, diminuindo na questão da norma culta. Um outro conceito que temos também aqui falando sobre gíria, que a nossa gramática traz, é uma linguagem popular, criada e usada por determinados grupos para substituir termos formais e tradicionais. É a linguagem popular. O próprio nome aqui já diz, gíria é a linguagem popular. Se é uma linguagem popular, eu não posso escrever ela em uma redação em que a gente peça para vocês argumentarem, para vocês falarem, dar sugestões. Então, gíria é uma expressão de um uso coloquial. O que é que nós temos aqui? Continuemos. No Brasil, as gírias são utilizadas por grande parte da população e fazem parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. E aí, gente, quantos de vocês, quantos de nós não empregamos as gírias diariamente? É só você lembrar que gíria eu estou utilizando no meu dia a dia. Por exemplo, chipar. Chipar é uma gíria que os adolescentes hoje utilizam demais. Crush é uma outra gíria. Por mais que essas palavras sejam de língua inglesa, mas elas são gírias que se adaptaram à realidade brasileira. Então, nós brasileiros usamos muito essas gírias aí. Uma gíria faz parte da comunicação e muitas vezes contribui para o rápido entendimento entre as pessoas que pertencem a um mesmo grupo social. Por exemplo, aqui no Piauí, né, o nosso grupo, a nossa região, a gente pode estar falando de mala. Uma pessoa é mala. Nossa, e o que é uma pessoa mala? A pessoa mala é aquela pessoa que gosta de uma certa forma, ser carregada por outro, né? Que aqui a gente conhece várias pessoas que a gente pode chamar de mala. Então, as gírias, elas servem para fazer essa substituição da palavra denotativa, que como eu já falei para vocês, a palavra denotativa é aquela palavra no seu sentido real. A gíria, geralmente a gente emprega ela no seu sentido mais conotativo. Portanto, a gente sempre faz o uso, essa questão desse uso, né, das gírias. Nós temos também aqui, as gírias, elas são comuns a um grupo, essas gírias são comuns a um grupo em que as usa como forma de comunicação
Metafórica. Opa, e o que é professora metafórica? Lembra da outra aula que eu falei para vocês? Eu até falei da comparação e falei da metáfora. A metáfora não é uma comparação, não é quando a gente substitui um termo por outro. Por exemplo, quando eu digo pessoa tal é Falciane. Então, Falciane aí eu estou substituindo por o termo falso, né? Então, ela é sempre utilizada nessa linguagem metafórica. É essa substituição que eu vou estar fazendo. Então, as gírias acontecem de acordo com a geração, o grupo social e a região. Mas aqui, a geração, que geração é essa que eu estou falando aqui? É a geração, por exemplo, nessa geração de agora, como eu já falei para vocês usam muito palavras como chipar, palavras mais dessa geração de vocês. Na geração dos anos 70, dos anos 60, dos anos 2000, lá no início do ano 2000, eram utilizadas outras gírias. Então as gírias, elas vão se renovando, ela tem a necessidade dessa renovação. E também a gente pode utilizar as gírias de acordo com o grupo social. Eu, por exemplo, eu não vou utilizar uma gíria no meu grupo social, por exemplo, de professores, da mesma forma que vocês utilizam uma gíria no grupo social de vocês, de alunos, certo? De colegas de sala de aula. Então, as gírias vão acontecendo de acordo com o grupo social no qual você é inserido. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui também, de acordo com o grupo familiar. Dependendo da família, dependendo de como a família utiliza a linguagem, essas gírias elas vão acontecendo. E o último aqui é de acordo com a região. E aí, esse daqui, de acordo com a região, nós sabemos que ela é bem, como é que eu poderia estar falando aqui, bem expressiva. No Piauí, utiliza-se umas gírias, em São Paulo, outras gírias. No Rio Grande do Sul, outras gírias. Então, assim, como o Brasil é diverso, é grande, existe uma grande variedade de gírias. E aí, às vezes, a gíria que a gente conhece aqui como algo positivo, em um outro local do Brasil, ela pode ser conhecida como algo negativo, né? Mas são gírias e que a gente utiliza e que tem uma abordagem bem geral. Algumas gírias aqui no Brasil. Então, eu já até tinha falado algumas para vocês. O crush, que vocês sabem o significado, chipar, ranço, mané, Falciane, estribado, afro-oriental é estribado. O que é, gente, a pessoa estribada? Pessoa rica, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa boa das posses, né? Como em uma outra gíria. Malamanhado. E aí, vocês sabem, malamanhado é da geração de vocês? Então, malamanhado é uma pessoa que não se arruma direito, é uma pessoa desligada, debochada, com o próprio corpo. Então, é uma pessoa malamanhada. Ou às vezes também as pessoas costumam dizer que é a pessoa feia, né? O mala, bolado, tá me tirando, bombar, cara, mano, dá um bolo, né? Essa daqui também eu não sei, acho que é da geração de vocês. Fala sério, aí eu lembrei, coloquei essa daqui do fala sério, porque tem a questão lá do texto que a gente estava estudando, né? Fala sério, mãe. Então a moça lá, a Maria de Lourdes, ela utilizou a gíria, fala sério. E lá no nosso texto ela vai sempre utilizando as gírias. Nós temos aqui maneiro, puxa saco, vacila e tá ligado. Então aqui são algumas gírias que eu coloquei para vocês. No entanto, eu pedi vocês para, não sei se vocês lembram, para fazerem uma escuta dentro do seio familiar, dentro da relação de amigos que vocês têm, e fazer as anotações de algumas gírias. Depois eu vou pedir para vocês gravarem um vídeo falando das gírias que vocês escutaram. E aí a gente vai mostrar aqui mais um exemplo de gíria. Neste caso eu trouxe uma tirinha para vocês, porque deixa o assunto mais animado, né? E é bem mais divertido trabalhar com tirinhas. Então tem aqui um menininho, dois meninos e um diz: Isaías, quebra um galho para mim? E o Isaías respondeu: claro. E o menininho: que bom, preciso que... Antes do rapaz terminar de dizer o que é que ele queria que o Isaías fizesse, o Isaías pegou um galho aqui, alguma coisa, e quebrou. Então, qual foi a interpretação do Isaías com relação ao pedido do rapaz? O Isaías pensou que um galho poderia ser um galho de árvore,
literalmente falando, um galho em si, um garrancho, um pedaço de pau. E, na verdade, o rapaz queria que o Isaías fizesse um favor para ele. E aí, por isso que nós temos que ter, a gíria, ela tem que ter esse entendimento também, né? Não adianta utilizar uma gíria deslocada. Neste caso aqui, o rapaz utilizou essa gíria e o Isaías não entendeu, tá certo? E, por último aqui, nós temos esse cartazinho que eu achei muito bonito, né? Falando gírias, aqui eu tenho, ó, bizarro, tá ligado, caô, zoar, já é, maneiro, vacilo, irado, tipo, sinistro. Então aqui tem várias gírias que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí, só para vocês verem a importância que tem a transformação das palavras. As palavras, elas vão se transformando. E isso, a gente viu a transformação das palavras desde o início das nossas aulas, que foi com a estrutura e formação das palavras. As palavras, elas têm a necessidade de se renovar. As palavras não, as pessoas têm necessidade de renovar a sua linguagem. E é por isso que, de vez em quando, aparecem novas palavras. E essas palavras, elas podem ser denominadas gírias, elas podem ser denominadas neologismo, vai depender do que a gente esteja precisando. Lembra, né, o que é neologismo? Foi na aula passada. Nessa agora, foi a questão das gírias. Tá certo, pessoal? Obrigada, valeu por mais essa aula e estamos aqui.